Não passarão! Não passarão! Não passarão! Racistas! Não passarão! Racistas! Racistas! Não passarão! Estamos aqui ao vivo. Tem orgulho de ser racista, né? Tem orgulho de ser racista, né, seu merda? Estamos aqui ao vivo, direto da cidade de Porto Alegre, capital gaúcha. Ao vivo pelos jornalistas livres, mostrando a manifestação antifascista que pela quinta semana consecutiva vem às ruas de Porto Alegre. E olha, vai recebendo apoio dos moradores que vêm para as janelas. É o povo indignado com esse governo genocida que já está há quase um mês, há mais de 20 dias sem ministro da saúde, no meio de uma pandemia, um governo que não se preocupa com a população brasileira, no meio de uma pandemia, um milico como interino no Ministério da Saúde, coloca mais de 20 militares sem formação na área da saúde. Um governo negacionista que nega a ciência. Um governo que até agora não tomou nenhuma providência com os mais pobres do país. Um governo que queria que a única solução que tinha para as pessoas mais pobres era R$200. É o povo que manda. Muita gente vem agora para a janela gritar: é o povo que manda, fora Bolsonaro. É isso, é o povo de Porto Alegre que veio pra rua mais uma vez na quinta semana consecutiva para poder dizer não a esse governo genocida, para poder dizer não ao governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! A gente está aqui hoje na rua para poder denunciar os desmandos desse governo. Esse governo genocida que expõe a população brasileira. Um governo que está destruindo nosso país, queimando nossas reservas, brigando com o nosso maior parceiro comercial, é o tempo inteiro o ministro da Educação, brigando com a China, incitando ódio, depois o filho do presidente também. E lembrando que o governo chinês já mandou recado para o governo brasileiro, dizendo que a China não tem nenhum inimigo no mundo, mas se o Brasil quiser, a China pode ser o seu inimigo mais qualificado.
Então a gente vê que é um governo subserviente aos Estados Unidos, que nas suas manifestações, onde seus seguidores pedem intervenção militar com Bolsonaro, levam bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel, e deixa abaixada a bandeira brasileira. Um governo que fica subserviente ao governo estadunidense, que fecha as fronteiras com o nosso país, proibindo o brasileiro de entrar lá, que fala que o nosso país é um antro de contaminação, que usa o nosso país como mau exemplo. E esse governo fica de quatro para os Estados Unidos. Esse governo que no momento de pandemia está quase um mês sem ministro da Saúde. O Ministério da Saúde sendo governado por militares que não têm competência para tal. Um governo que na época das eleições dizia que todo o seu quadro iria ser técnico. E hoje no Ministério da Saúde não tem um ministro que é formado em saúde. Isso porque todos os médicos não querem se submeter à vontade do presidente, que quer ir contra uma ordem da Organização Mundial da Saúde. Contra, entendeu? Todas as pesquisas no ramo da saúde para poder usar o remédio que ele indica. Então é um presidente que quer fazer como na época da ditadura, em que eles escondiam os dados da meningite. Ele quer fazer o mesmo agora com Covid-19. Tá aí esse interino da saúde, que até agora não dá entrevista, não dá uma solução. As testagens, o Brasil é um dos países que menos fazem testagens para o Covid-19. Um país que tem 210 milhões de habitantes. Então por isso que o povo está vindo para a rua, indignado para dizer fora Bolsonaro, e para poder lembrar a sociedade brasileira que nós somos 70% e cada dia crescemos mais, porque cada dia cresce a indignação do povo brasileiro, até daqueles que votaram no governo Bolsonaro. Olha como você vê, a população vem para as varandas daqui de Porto Alegre apoiar o movimento, apoiar o povo que está na rua hoje para poder derrotar esse governo neofascista, esse governo assassino, esse governo miliciano, que só a única coisa que sabe fazer é matar a população. Matar a população através da sua força armada, a matar a população através do seu veneno, através dos agrotóxicos que ele aprovou, que já foram mais de 600 agrotóxicos desde da sua eleição. Então a gente está aqui na rua hoje, a gente está aqui na rua pelos milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que todos os dias têm que acordar cedo, pegar ônibus lotado, se submeter ao perigo do coronavírus diariamente, porque tem que sustentar suas famílias e o governo não dá uma solução. E quando vai pra rua, ainda não coloca máscara, expondo as pessoas que estão com ele, e fica falando, garganteando, com blá 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 o tempo inteiro, dizendo que só o que fazem perseguem ele. É o governo do mimimi, que fala que os seus filhos que estão envolvidos em casos de corrupção. Um governo que quer colocar a Polícia Federal para proteger os seus e os seus amigos. E um governo que só protege os bancos, porque as primeiras medidas, os primeiros valores liberados para a pandemia do Covid foi para os bancos. A gente está aqui nas ruas hoje e mostrando para todo mundo que segue aqui. E a gente pede para vocês compartilharem, para que mais pessoas possam ver o que está acontecendo, para que mais pessoas possam se sentir e encorajadas diariamente a gritar fora Bolsonaro. E que a gente agora, isso possa ser um mantra, para onde a gente for, quando a gente for comprar pão, a gente fala e perguntar, é fora Bolsonaro? Quando a gente for, sabe, ir no mercado, falar com caixa, por onde a gente passar, a gente ir falando com as pessoas, porque é inadmissível um país tão soberano, um país tão grande como o Brasil, um país que já estava caminhando para ser a quinta economia do mundo. A gente precisa lembrar o que a gente já foi um dia. A gente um dia já olhava e gritava pelas ruas, eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. O Brasil era o país que há alguns anos atrás estava discutindo qual era o percentual de cotas que ia ter nas universidades. Era o país que estava comemorando milhares de pretos e pobres periféricos que estavam sendo os primeiros das suas famílias a pisarem na universidade. A gente era o país que estava comemorando a primeira viagem de avião de milhões de brasileiros alguns anos atrás. E agora a gente se tornou esse país que só mata criança
preta, pobre da favela, todos os dias. Essa é a única notícia que tem. Na verdade, isso nunca deixou de ser, só que agora é só isso que acontece no nosso país. É só isso, e a gente vê cada vez mais os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres. Cada vez mais a gente voltando para o mapa da fome. Então que a gente possa cada hora, cada segundo, a gente relembrar do que a gente já foi e lutar para cada dia a gente poder voltar a restabelecer a democracia no nosso país. Olha, então que cada dia a gente possa colocar dentro da gente essa chama de esperança, ir pra rua e gritar que somos 70%, somos maiores que Bolsonaro e não vamos entregar o nosso país na mão desses fascistas, na mão desses assassinos milicianos que só querem governar para benefício próprio. Estamos aqui ao vivo das ruas de Porto Alegre. Minha gente, eu estou aqui ao vivo das ruas de Porto Alegre. A gente está aqui hoje para poder denunciar todas as medidas que esse governo está fazendo. Estamos aqui tentando tomar as medidas de distância entre as pessoas, com máscara, com luva, para poder mostrar que somos maiores que Bolsonaro. Nesse momento, olha, a minha internet, mas a gente está ao vivo também em outro link que eu vou deixar aqui no link dessa postagem para quem estiver assistindo, quiser ir para o outro ao vivo que a gente está fazendo pelo YouTube, para poder continuar acompanhando essa manifestação antifascista aqui. Assim que eu desligar, que minha bateria está acabando, eu coloco o link aqui. Quem puder ir para lá e quiser ir, continuar acompanhando essa marcha, a gente agradece. Somos 70%. Fora Bolsonaro!